Mateus 5, verso de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão. Vamos ler juntos? Vamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Olhe para cá e vamos entender o texto. E daqui a pouco a gente vai em Lucas 10. A bem-aventurança de hoje é os misericordiosos. Vamos tentar entender o que é misericórdia e quem são os misericordiosos. Antes de entendermos o que é a misericórdia e os misericordiosos, precisamos entender que a misericórdia é um dos preceitos mais importantes da lei. Se você ler depois em casa, só vou citar Mateus 23, Jesus vai dizer que 3 são os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a fé e a misericórdia. Nós entendemos também, ao ler a palavra de Deus, que Deus quer misericórdia. Deus, que é um Deus misericordioso, Ele quer que sejamos misericordiosos. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas quando Jesus chamou Mateus, o autor deste evangelho, para ser o seu discípulo, este chamado teve algo muito interessante. Jesus estava reunido com Mateus e com os amigos de Mateus, conhecidos como publicanos, cobradores de impostos, que eram judeus, mas trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos outros judeus. E ali estava tendo uma refeição, onde Jesus estava comendo com os publicanos, que era, meus irmãos, considerado uma raça muito pecadora. E aí os fariseus, que era considerado uma raça muito religiosa, muito santa, viram Jesus comendo com os publicanos e disseram bem assim: esse aí é o Messias? Esse aí é o Filho de Deus? Mas ele come com pecadores. Aí Jesus vai dizer: misericórdia quero. O que Jesus quer, pessoal? Você lê isso em Mateus 9,13. Misericórdia quero e não sacrifícios. Usando um texto das Escrituras para dizer: o meu Pai quer misericórdia, não quer sacrifícios. Que aqueles que estavam criticando Jesus por comer com os pecadores, com os publicanos, faziam muitos sacrifícios, participavam de muitos rituais, de muitas cerimônias, mas não usavam de misericórdia. Jesus falou: o Pai quer misericórdia. Então misericórdia é algo que Deus quer, é algo que Deus espera do seu povo. E agora nós vamos entender o que é misericórdia. Qual é a definição de misericórdia? Ouça isso, eu vou repetir aqui umas 3 vezes a definição de misericórdia, para que fique bem fixada na sua mente. Misericórdia, meus irmãos, é um sentimento de compaixão que nos move a ajudar o sofrido. Vou repetir. Misericórdia é um sentimento de compaixão que nos move a ajudar o sofrido. Falei que ia repetir 3 vezes. A terceira: misericórdia é um sentimento de compaixão que nos move a ajudar o sofrido. Eu vou dar um exemplo para você que vai ilustrar bastante isso. Na Idade Média, na época medieval, quando os povos guerreavam entre si, não tinha arma igual a gente vê, né? Pólvora, arma de fogo. Então era espada, era lança, era punhal.
e muitos eram feridos, alguns morriam na hora e outros ficavam feridos e sofrendo até a morte. Aí vamos dizer que um soldado do meu povo, um guerreiro do meu povo, foi gravemente ferido pelo inimigo. Eu olho para ele e eu sei que ele vai morrer, não tem mais o que fazer. O que eu fazia? Qual que era o costume? Eu usava um punhal para matar aquele meu amigo. E esse punhal levava o nome de misericórdia. Você fala, pastor, mas vai matar o amigo? Vocês entenderam o que eu disse? Ele já ia morrer, o inimigo feriu, ele estava sofrendo, e a morte dele ia ser uma morte muito dolorosa. Então, os soldados tinham um punhal chamado e dava o conhecido golpe de misericórdia. Não sei se alguém aqui já ouviu essa expressão, golpe de misericórdia. Para acabar com o sofrimento, matava de uma vez. Como é que funcionava? O guerreiro via o seu companheiro sofrendo, sentia compaixão, ficava com dó, com pena, e se movia naquele ato para acabar com o sofrimento daquele soldado. Isso é misericórdia, é sentir compaixão e fazer algo para ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Meus irmãos, vamos entender por partes. A gente já disse aqui que é um sentimento de compaixão que nos move a ajudar o sofrido. Vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, um sentimento de compaixão. Meus irmãos, o cristão, o convertido, o filho de Deus, quando ele vê uma pessoa sofrendo, não importa o tipo de sofrimento, ele sente por aquela pessoa compaixão. O cristão não consegue ver alguém sofrendo e lidar com indiferença, lidar com insensibilidade. O cristão, quando vê alguém sofrendo, independente de quem seja, ele sente compaixão por aquela pessoa. E a própria palavra de Deus, meus irmãos, ela nos incentiva a ter esse sentimento de compaixão. Eu vou citar um outro texto agora, você pode anotar para conferir depois. Romanos 12:15 vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram. Olha Paulo dizendo: mas chorai com os que choram. Quer dizer, a própria palavra de Deus ensina que o crente, que o cristão, ele deve sentir a dor do outro, ele deve se sensibilizar com o sofrimento da outra pessoa. A gente vê, por exemplo, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele sentia compaixão. Vocês lembram do episódio lá de João 11, onde Lázaro morre? Quem se lembra? Lázaro adoeceu e morreu. Quando Jesus chegou ao local para socorrer a família, e ele viu aquela tristeza, tudo aquilo acontecendo, vai dizer lá no verso 35, que é o menor versículo da Bíblia, o seguinte, vocês podem repetir comigo? Jesus chorou. Jesus chorou. Quando Jesus viu o seu amigo Lázaro morto e a família sofrendo, Jesus sentiu a dor e derramou lágrimas. E este não foi o único episódio onde Jesus sente compaixão. Vocês se lembram da multiplicação dos pães e peixes? Mateus registra duas, mas no capítulo 15, você vai ver que Jesus chama os discípulos e fala assim para os discípulos: eu sinto compaixão por essas pessoas que não têm o que comer.
Vocês estão entendendo? A primeira parte da misericórdia é esse sentimento de compaixão, de dor, de tristeza ao ver uma pessoa sofrendo. Meus irmãos, e se eu falar para vocês que eu fiz parte por muitos anos de uma instituição que tinha um lema, e este lema era sem sentimento. Sem sentimento. Sem sentimento. Aí a gente compara esse lema sem sentimento com o que a gente acabou de citar, dentre tantos outros episódios da Bíblia. A gente vê que esse sem sentimento não tem qualquer base bíblica. Porque, primeiro, o ser humano tem sentimentos. O cristão tem sentimentos. E o misericordioso, primeiro, ele sente. Meus irmãos, essa palavra no grego, que me foge agora a palavra específica do grego, mas o significado, o sentido de misericórdia no grego é você sentir compaixão pela miséria do outro. E não é só um sentimento qualquer, simples, mas é um sentimento tão profundo que é como se você saísse do seu corpo e entrasse no corpo do outro. É como se você se colocasse, já ouviu essa expressão? Tem que se colocar no lugar do outro. É justamente essa ideia. É como você vê uma pessoa ali com fome. É como se você estivesse sentindo a fome. Você vê uma pessoa ali que está doente. É como se você estivesse sentindo a dor daquela pessoa. O cristão, meus irmãos, o cristão, ele sente compaixão por aqueles que estão sofrendo. Você pode ter certeza disso. Se você conhece uma pessoa que se diz de Deus, que se diz crente, mas ela é insensível aos outros, ela não é de Deus. De Deus no sentido de ser cristã, ela não é. Sabe o que a gente vê hoje em dia, meus irmãos? Muitas pessoas dizendo assim: eu sou crente, eu sou de Deus, caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei. E sabe como é que ela olha para esse texto? Da seguinte forma: eu não quero nem saber quem está caindo na esquerda ou à direita, o importante é que eu não serei atingido. O cristão, ele fica feliz por não ser atingido, mas ele fica triste porque na sua esquerda, como é que é o texto? Caiam 1000 ao seu lado. Na sua esquerda está caindo 1000 e na direita está caindo 10.000. Ele fica feliz porque Deus o protege? Claro, mas ele fica triste por ver tantas pessoas sofrendo à esquerda e à direita. Só que, meus irmãos, você simplesmente sentir essa compaixão não faz de você uma pessoa misericordiosa. Você simplesmente sentir pena de alguém não te faz uma pessoa misericordiosa. Por isso que a definição de misericórdia é sentimento de compaixão, que nos move a ajudar a pessoa que está sofrendo. Vamos pensar um pouco nessa questão de nós sermos movidos por compaixão para ajudar o sofrido. O misericordioso, meus irmãos, ele não só sente a dor de quem sofre, ele faz o que tiver ao alcance dele para pôr um fim à dor daquela pessoa que está sofrendo. O que eu acabei de citar aqui? Que Jesus, quando viu Lázaro morto e a família sofrendo, o que Jesus fez? Chorou, sentiu compaixão, mas ficou por isso mesmo? Jesus só ficou triste? Jesus se moveu e ajudou aquela família e ressuscitou aquele amigo que havia morrido. Quer dizer, não foi um mero sentimento, houve uma ação, houve uma atitude. Eu disse também que Jesus, quando viu a multidão com fome, ele sentiu compaixão, mas aí ele olhou para os discípulos e falou: vamos embora, deixa o povo aí. Não, o que Jesus fez? Multiplicou os pães e peixes e matou a fome daquelas pessoas.
A gente vê muitas pessoas que sentem compaixão pelos outros, mas não faz o que, pessoal? Nada para ajudar aquelas pessoas. O misericordioso não só sente, ele faz o que puder fazer para ajudar aquela pessoa que está sofrendo. E eu separei aqui uma história, uma parábola, que para mim, pessoal, ela é muito boa para explicar o que é a misericórdia, de fato. Vocês abriram o texto de Lucas 10? Vamos até ele. Uma parábola muito conhecida. Capítulo 10, verso 25. Acompanhe a leitura, você que está em casa também. Lucas 10, 25. Podemos? O texto diz: certa vez, um advogado da lei, ou um mestre, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes ou salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Meus irmãos, olhem para cá, vamos pensar nisso aqui. Imagina você trabalhou o dia todo, quando você está chegando em casa, o indivíduo te aborda, te rende, te rouba e te espanca e te larga no chão caído. Será que havia dor nesse homem? Será que ele sangrava? Será que este homem chorava? Será que este homem estava desesperado? Com certeza. Afinal de contas, ele havia sido vítima de um assalto extremamente violento. Ele foi espancado. A Bíblia não exagera. Se está escrito que ele foi espancado, é porque ele foi. Não foi um tapa que ele levou, não foi um soco. Será que a costela doía? E a cabeça? Provavelmente o nariz sangrava. Provavelmente ele já não tinha força para se levantar, ou até, quem sabe, chamar por ajuda. Esse é o estado desse homem. Vamos continuar lendo o texto. Coincidentemente, naquele mesmo instante, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Olhe para mim, meus irmãos. O sacerdote se deparou com aquele homem sangrando, sofrendo, gemendo, padecendo. O que o sacerdote fez? Ele viu o homem? Viu ou não viu? Mas ele prestou algum tipo de auxílio àquele homem? Ele simplesmente mudou de calçada. Ele simplesmente fez que não estava vendo nada. Pode ser que aquele homem sentiu dó do outro, porque é do ser humano, quando vê alguém sofrendo, a gente sente ali uma. Pode ser que o sacerdote olhou e falou: poxa, tadinho desse homem, coitado dele, que pena, mas eu não posso me envolver, tem sangue ali, eu não sei se ele está morto, se eu tocar nele, eu vou ficar impuro e não vou poder cumprir com a minha obrigação de sacerdote, vou estar desobedecendo a lei. Então a melhor coisa
é passar direto. Imagina você lá no chão, você foi assaltado, você foi espancado, aí você acompanha, você quase não consegue mexer o corpo, mas você consegue mexer os olhos. Aí você olha assim, ó, tem um homem que para, olha para você e muda de calçada e não presta socorro. Basicamente foi isso que o sacerdote fez. Mas não apenas o sacerdote. Vejamos o verso 32. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Olhem para mim, meus irmãos. Outro homem que tinha ali um cargo religioso, um cargo eclesiástico, que tinha ali um conhecimento muito vasto da lei, que tinha ali tarefas no templo, quando viu, talvez sentiu pena, mas colocou a mão no bolso e saiu andando, sem prestar qualquer tipo de auxílio. Imagina você lá caído, outra vez, os seus olhos acompanham outro homem, e você identifica, esse homem vai me ajudar, porque esse homem é um levita, esse homem é um santo homem de Deus. Você vê aquele homem passando e omitindo o socorro que você tanto precisava. Eu pergunto a vocês, esses homens foram misericordiosos? Esses homens usaram de misericórdia? Pode ser que sentiram pena, mas foram misericordiosos? Não, porque não fizeram nada em prol daquele que estava caído. Contudo, meus irmãos, veja o verso 33 agora. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, eu não sei como está na sua Bíblia aí agora, mas na minha está assim, ó. Assim que o viu, teve misericórdia dele. Eu não sei como é que está na sua. Algumas versões está, teve compaixão, compadeceu-se dele, mas a ideia é a mesma. Este samaritano, diferente dos demais, ele, quando viu aquele homem caído, teve o que, meus irmãos? Misericórdia. Na hora o coração daquele homem deve ter gelado, ele deve ter sentido a dor, ainda que ele não havia sido vítima do assalto, mas ele deve ter sentido a dor, ele deve ter, não sei, e a prova de que ele teve misericórdia vem agora. Olha só o verso 34. Então aproximou-se, enfaixou-lhes a ferida, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem. Se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Vamos concluir. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai, e procede tu da mesma maneira. Até a leitura ali para mim. Você conseguiu ver aqui a misericórdia? Essa parábola nos mostra a ideia de sermos misericordiosos. Ele viu o homem caído, sentiu compaixão, e aquela compaixão o impeliu, o moveu, o empurrou em direção àquele homem que estava caído. E o que ele fez com o homem? Cuidou das feridas, pegou o homem, botou no seu próprio animal, levou na hospedaria, dedicou tempo, dedicou dinheiro, dedicou atenção. Tudo o que ele podia fazer, ele fez. E ainda falou para o dono da hospedaria: se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Vou terminar minha viagem, na volta eu passo aqui, e se tiver algum custo a mais, eu vou pagar. Como é o nome disso, meus irmãos? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Eu acredito que a ideia de misericórdia está muito clara. Você sente compaixão e não fica só nisso, você se move para ajudar aquela pessoa. Agora, a pergunta é: como praticar isso? Sabemos que você só vai ser de fato misericordioso se você for um cristão. De fato, só se você for um cristão. As bem-aventuranças só podem ser vividas pelos verdadeiros cristãos. Como praticar isso? Você vai sair daqui a pouquinho. Nós vamos terminar o culto, vamos encerrar o culto também pelo Instagram daqui a pouquinho. O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Como praticar? Como ser misericordioso na prática? Primeiro, meus irmãos, nós como cristãos misericordiosos devemos nos importar e ajudar primeiro os nossos irmãos em Cristo. Nós, como cristãos, temos que nos importar, ajudar, ou seja, usar de misericórdia com os nossos irmãos em Cristo, ou seja, com os outros cristãos. Começa por aí. Essa misericórdia tem que começar de irmão com irmão, de membro com membro. Essa prática da misericórdia tem que começar dentro da comunidade. Tanto é que João, em uma das suas epístolas, lá em 1 João 3, 17 e 18, ele vai dizer: como pode você, aqui eu estou parafraseando, estou só usando as minhas palavras para dizer o que João disse, mas o significado é o mesmo. Como vocês podem dizer que o amor de Deus está em vocês, se vocês têm recursos, vocês tendo recursos, vocês veem os seus irmãos, falando dos outros cristãos, passando necessidade, e vocês não fazem nada para ajudar? Ou seja, se eu sou cristão, eu sou misericordioso, e essa misericórdia começa com os meus irmãos em Cristo. Se eles estão passando dificuldade, e eu tenho condições de ajudar, o meu dever é o quê? Ajudar. A prioridade são os irmãos em Cristo. Vamos dizer, um exemplo aqui, tá? Que duas pessoas estão precisando de uma cesta básica. Pensa aí comigo. Duas pessoas estão precisando de uma cesta básica. Eu só tenho uma cesta básica, tá? Só uma. E essas duas pessoas é assim, ó. Uma está em Cristo, é meu irmão em Cristo. A outra não está em Cristo, é um ímpio, é um incrédulo. Eu só tenho uma cesta. Para quem eu tenho que dar aquela cesta? Para o meu irmão em Cristo ou para o incrédulo? Eu só tenho uma. Para quem eu tenho que dar? Para o meu irmão em Cristo. Pastor, a prioridade é a nossa família da fé. Quando Paulo vai dizer os que não cuidam dos seus, especialmente os da própria casa, está negando a fé, é pior do que os incrédulos. Ele não está falando só da casa, família, ele está falando dos irmãos. Então a nossa prioridade é com a igreja, nossa prioridade é uns com os outros. Só que, claro, nós também precisamos nos importar e ajudar o próximo em geral, o incrédulo, aqueles que não estão em Cristo. Nós também devemos ajudar. E vou além, agora vai complicar, mas se você é cristão, você vai conseguir. Nós cristãos temos que usar de misericórdia e ajudar os nossos inimigos. Os nossos inimigos, não, pastor, tudo bem, eu ajudo o meu irmão aqui da igreja, eu ajudo o meu vizinho que não vem na igreja, mas o meu inimigo, ajudo não, que morra de fome, que padeça, eu não ajudo. Não, é aí que a gente vê se de fato somos cristãos. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 25, 21 e 22, se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele. Se o seu inimigo tiver sede, dá água para ele. Quer dizer, o cristão, ele tem um dever de amar
de ser misericordioso não só com quem gosta dele, mas com quem também o odeia. Mas como fazer isso? Como na prática ajudar irmãos em Cristo, ajudar incrédulo e ajudar inimigo? Como? Você deve ajudar de acordo com, presta atenção nessas duas coisas, de acordo com a necessidade da pessoa e de acordo com as suas condições. Então, eu vou ser misericordioso, tá? O que a pessoa precisa e o que eu posso fazer por aquela pessoa. Tem que levar em conta essas duas coisas. Então eu separei aqui, para a gente concluir, 3 tipos de ajuda. O misericordioso é o que sente compaixão e ajuda, não é o que ajuda? 3 tipos de ajuda. Primeiro, ajuda física. Nós, como cristãos misericordiosos, devemos ajudar fisicamente as pessoas, principalmente os irmãos em Cristo. O que é ajudar fisicamente, pastor? Alimento, comida, arroz, feijão, mistura, leite, óleo, comida, remédio. Você tem ali, nós temos um irmão em Cristo que está precisando comprar um remédio, não tem recurso. O que nós como igreja devemos fazer? Usar de misericórdia e comprar o remédio para aquela pessoa. Pastor, e se não for irmão em Cristo? E se for um incrédulo? Se você o conhece e sabe da necessidade dele, você tem o dever de ajudar, claro, dentro da sua condição. Você não vai fazer loucura, mas dentro da sua condição. É ajudar com roupa, é ajudar, por exemplo, numa consulta, num tratamento, é ajudar de repente num aluguel. São ajudas físicas, de acordo com a necessidade e de acordo com as suas condições. Porque, meus irmãos, se você entendeu o que é a misericórdia, você vai pensar o seguinte: meu irmão aqui está com o aluguel atrasado, chega uma hora que recebe ordem de despejo. Você pensa o seguinte: se fosse eu, meu aluguel está pago, talvez eu tenha até a minha própria casa, vamos se colocar no lugar do outro. Mais um mês que atrasar, ele vai ser expulso da casa. Eu tenho condição de ajudá-lo? Tenho. Eu vou ajudar. O nome disso é misericórdia. As minhas vistas são muito boas, eu enxergo que é uma beleza. Eu enxergo assim perfeitamente. Mas eu tenho um irmão aqui na igreja que ele não está conseguindo nem ler a Bíblia. Não é que ele não sabe ler, é porque o óculos dele já passou faz tempo, ele não está enxergando nada. Meu Deus do céu, se eu tivesse no lugar dele, peraí, eu tenho condição de bancar o custo de um óculos, ou ajudar? Eu vou ajudar. Preciso tocar trombeta? Preciso anunciar para os outros? Preciso falar para todo mundo: eu estou ajudando? Não, eu vou fazer em secreto, porque eu sou misericordioso. Só que não é só ajudar fisicamente, meus irmãos, é ajudar também emocionalmente. Nós, usando de misericórdia, podemos ajudar as pessoas emocionalmente. Como assim ajudar emocionalmente, pastor? Dando um abraço. Pastor, esse negócio de abraço. Dando um abraço, segurando na mão da pessoa assim, e falando assim: vai ficar tudo bem, eu estou orando por você, você pode contar comigo. O nome disso, meus irmãos, é misericórdia. Vocês estão compreendendo? O que é ajudar emocionalmente, pastor? É você dar uma palavra, é você sentar com a pessoa para conversar, para ouvir. Às vezes não é nem para falar, mas só para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Lembrando, é a ordem: primeiramente os seus irmãos em Cristo, mas o incrédulo também, e até o seu próprio inimigo. E por fim, nós, como misericordiosos, devemos ajudar as pessoas espiritualmente. Como que eu ajudo alguém espiritualmente, pastor? Quer ver a forma mais simples? Orando. Poxa, eu conversei com a pessoa
ela me contou uma situação, ela está sofrendo tanto, eu vou orar por ela. Na hora que eu for falar com Deus, eu vou orar por ela, vou apresentar a vida dela a Deus em oração. Não é uma ajuda? Não é um apoio? Não é uma forma de contribuir com aquela pessoa? De que outra maneira, pastor? Evangelizando. Evangelizando, a gente não está falando de usar de misericórdia com o incrédulo. Já parou para pensar qual é o destino do incrédulo? Já parou para pensar que o teu vizinho, por mais bacana que seja, ele não tem Cristo, e se ele morrer hoje, ele vai padecer debaixo da ira de Deus? É você olhar e falar assim: meu Deus do céu, um dia eu também estive no lugar dele, um dia eu também fui incrédulo, a graça do Senhor me alcançou, pregaram o Evangelho para mim. Então quer saber? Eu vou usar de misericórdia e vou apresentar Jesus para ele. Vou convidá-lo, se possível, para participar do culto e junto comigo ouvir a palavra de Deus. Vocês estão entendendo a mensagem de hoje, meus irmãos? A mensagem de hoje é Jesus dizendo assim: o cristão não fica fixado e fitado no próprio umbigo. Ele consegue olhar e sentir a dor do próximo, e ele vai ao encontro, porque é o que Cristo fez. O que Jesus manda a gente fazer é o que Ele mesmo fez. O que Ele mesmo fez. E até mesmo uma simples mensagem: poxa, pastor, eu conheço um irmão em Cristo, não está vindo mais na igreja. Manda uma mensagem para ele, liga para ele, vê se ele está bem. Sejamos misericordiosos. Por quê? Porque alcançaremos misericórdia. Não é que as pessoas vão ser misericordiosas conosco. Se a gente ficar esperando receber dos outros, está perdido. Mas essa misericórdia vem da parte do Senhor Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem de hoje. Eu quero fazer uma oração, convidar os irmãos a orar, pedindo a Deus que nos dê um coração sensível à necessidade do próximo. Amém? Vamos fazer essa oração? Fechemos os olhos. Os irmãos que estão em casa, eu convido vocês a se unir a nós em oração neste momento. Senhor,